Por que o nosso ego não gosta de mudanças? Explica um pouquinho pra gente sobre o que é o ego. O ego basicamente é uma estrutura que vai me manter de pé. O ego, ele tá usando todos os meus conhecimentos, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi ao longo da vida para me tentar me manter centrado, não é o termo, mas em pé. Em pé acho que é o termo, em pé. Eu tenho que dar conta da minha vida, né? Baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu aprendi. O meu ego, ele só utiliza das informações que eu tenho na minha mente, de tudo aquilo que eu sei. Então, quanto mais eu sei, e essa é uma coisa importante, quanto mais eu sei, mais o meu ego também sabe, né? E mais ele está tentando conduzir o tempo inteiro. O ego, ele está estruturado em medo. Então, quanto mais medo eu tenho, mais egóico eu me torno. O que acontece é que o meu ego, ele aprende um jeito de fazer e ele vai fazendo, ele vai aperfeiçoando essa técnica. Eu aprendo na minha infância que quando eu choro, eu ganho alguma coisa. E quando eu fico doente, né, criança tem muito disso assim, os pais não querem dar um chocolate. Aí ela fica doente e ela ganha chocolate. O meu ego aprendeu. Opa, quando eu fico doente, eu ganho. E isso é uma estratégia funcional, ela funciona quando criança. E eu continuo fazendo isso. Cada vez que eu choro, cada vez que eu fico mal, né, alguém vai lá e me dá alguma coisa. E isso o meu ego aprendeu e ele vai usando essa técnica, essa estratégia. Aí eu me torno adulto e continuo fazendo a mesma coisa. Eu sou contrariado. Ai, nossa, a vida é difícil, eu fico mal, fico doente, né, me dá diarreia, eu passo mal, o dia fica ruim, esperando que alguém vá lá e me valide aquilo e dê aquilo que eu quero. Essa é uma estratégia que funcionou muito quando eu era criança, só que agora me torno adulto, não funciona mais do mesmo jeito. Funciona em algumas situações. O problema é que o meu ego, ele não sabe diferenciar isso. Então ele fica aplicando a mesma estratégia o tempo inteiro. Né? O que o meu ego faz, ele faz umas pequenas flexibilidades na mudança. Em vez de ser doente, eu posso ser agressivo. Mas no fundo eu quero a mesma coisa. Eu quero a mesma atenção. Eu quero ganhar o mesmo jeito. Eu quero aquele chocolate. Só que o chocolate representa o quê? Um aumento de salário, um eu te amo, um abraço, o chocolate. Ou seja, não importa mais. Eu quero ter algo. Eu quero conquistar isso. Eu quero ter... Porque no fundo o chocolate... ele traz uma emoção. Quando eu ganho chocolate, ele traz emoção. E essa é outra coisa importante a gente entender. Nós somos seres fundamentalmente emocionais. Você não compra um carro. Você compra uma emoção que o carro te traz. Você não compra uma roupa. Você compra a emoção que essa roupa te traz. E tudo isso está envolvido no ego. A emoção é a ferramenta do ego. Aliás, a emoção é a nossa ferramenta. É como a gente se relaciona com o mundo. Se a gente olhar de fato, é só o chocolate que eu quero. Só que então o chocolate é o carro, é a promoção, é o eu te amo, é a atenção. Se eu não tenho isso, eu chorando, eu não consigo mais, o que eu faço? Eu não abro mão do chocolate. Eu mudo a estratégia, meu ego vai mudar a estratégia. Puta, se eu fizer dessa forma eu conquisto. Então eu vou para violência, eu vou para chantagem, eu vou para outras formas de tentar conquistar aquilo. Então o ego faz essas mudanças e ainda por trás disso é o ego. Então, e essa é outra coisa importante, o meu ego, né, falei agora no início que o meu ego só se utiliza das informações que eu tenho. E o que a gente precisa fazer? Eu preciso atualizar o sistema. Será que eu ainda preciso de chocolate? Por que eu quero isso aqui? Porque esse chocolate, ele preenche uma dor aqui dentro. Eu só estou transferindo esse chocolate para as outras coisas. Por que eu quero chocolate ainda? Por que eu quero isso aqui? Quando eu atualizo essa informação, não é não ter mais ego, eu tenho que deixar de querer o chocolate. Porque o chocolate, possivelmente, era apenas um desejo, né, que eu tinha lá atrás, que vai me preencher um vazio que eu carrego. Quando eu tiro o chocolate, então agora meu ego ele pode ou mudar ou não ter mais a necessidade desse desejo, talvez eu não queira mais dessa forma. Tá? Então é importante eu atualizar o meu sistema, trazer um novo aprendizado, trazer uma nova consciência, porque senão eu fico preso ao chocolate. Não sei se está fazendo sentido essa analogia do chocolate, que eu quero só ter algo que vai me preencher de um vazio que eu carrego. E esse é o problema, que o que vai me afastando da minha essência é essa ideia que eu construí para mim de que minha mãe não me ama porque não me deu chocolate. Porque minha mãe e meu pai não me amam porque não me deu a atenção que eu achava que deveria ter tido dele. E aí o meu ego vai se construindo, tentando trazer, né, ou tentando
conquistar essa emoção de outras formas. E eu vou manipulando o meio, e o meu ego é muito manipulador, o meu ego ele sabe usar os recursos que ele tem para tentar conquistar aquilo. Para o ego é difícil a mudança, não é a mudança de comportamento, é a mudança do que eu quero, do que eu preciso, do que eu necessito. Essa é a dor. No fundo, eu não preciso de chocolate. No fundo, eu não preciso desse amor, né, que a gente acha que não teve dos nossos pais. A gente teve o amor que era possível. A gente teve a atenção que era possível. Querer o a mais que eles podem dar é apenas a minha mente dizendo que aquele amor não foi suficiente. Só para ir finalizando aqui, eu sempre cobrei do meu pai que ele deveria me ter amado. E eu queria o que amor? Esse amor de abraço, esse amor de carinho, até que um dia eu me dei conta que nem eu sei dar esse abraço. E até um dia que eu me dei conta que o amor que meu pai podia me dar era trazer comida para casa. Meu pai trabalhava para trazer comida para casa. E esse era o amor que ele podia dar. Quando eu quero que ele dê o amor do jeito que eu quero, é só um egoísmo da minha parte. E quando eu falo em egoísmo, é só a minha criança ferida. É muito infantil eu querer que o meu pai me dê o amor. Eu falo assim, meu pai tem que me amar. Mas seu pai te amou. Não, meu pai tinha que me abraçar. Né? Só para trazer para o contexto, meu pai é um japonês, né? Meu pai não é japonês vindo do Japão. Meu pai é a primeira geração, nascido no Brasil, né? Mas meus avós eram japoneses. Meu japonês não é alguém extremamente afetuoso, afetivo, que dá abraços. Meu pai não sabia fazer isso. Mas na minha mente infantil, eu quero isso. Quando eu deixo de ser infantil, quando eu começo a trazer para um lado mais adulto, um lado mais consciente, eu consigo entender meu pai. E se eu consigo entender meu pai, eu não preciso mais desse amor dele. E se eu deixo de precisar desse amor dele, eu entendo que ele deu o amor que era possível para ele dar, eu paro de exigir que o outro me dê um amor também que ele não pode dar. Porque senão apenas é um amor, é um lado infantil meu, buscando que o outro me dê o amor que meu pai não me deu, que minha mãe não me deu. E a vida fica pesada para o outro. Eu torno a vida do outro, porque eu cobro do outro que ele deve me amar, para preencher um vazio que está aqui dentro, que na realidade foi provocado por mim quando eu não entendo meu pai. Quando eu consigo entender meu pai, essa necessidade está preenchida. É o chocolate, não preciso mais de chocolate. Então não preciso mais que o outro me dê o chocolate. Então não preciso mais manipular, não preciso mais exigir, não preciso mais me tornar violento para ter esse amor, porque eu me preenchi. Bom, acho que tudo isso, não sei se faz sentido para você tudo isso que eu estou falando, assim, mas se deu dúvida, né? Se tem dúvida, comenta aqui, deixa um comentário aqui, eu vou respondendo todos os comentários, talvez sugere outros vídeos, porque esse é um tema que ele sempre se estende, né? Ele nunca termina, não é um tema que nenhum tema sobre espiritualidade se fecha. Então, tem dúvidas? Deixa nos comentários, faça algum outro comentário, deixa a opinião, porque isso vai enriquecendo os nossos vídeos aqui.